Agora vamos compreender melhor a fórmula proposta no vídeo anterior, o livrinho azul, parte 1. Vou explicar o processo detalhadamente. Ao dizer em harmonia para todos, você está eliminando todo o perigo de que a sua vontade, o seu desejo, prejudique outros, não sendo possível, portanto, desejar o mal a outros. Ao dizer de acordo com a vontade divina, se o que deseja é menos perfeito para você, verá suceder algo muito melhor do que esperava. Neste caso, significa que o que estava desejando não seria suficiente, não resultaria no bem maior que imaginava. A vontade de Deus é perfeita. Ao dizer, sob a graça e de maneira perfeita, é fechado um segredo maravilhoso. Deixe-me dar um exemplo daquilo que acontece quando não se sabe pedir sob a graça e perfeição. Uma senhora necessitava urgente de um montante em dinheiro e pediu para recebê-lo até o dia 15 daquele mês. Tinha a fé absoluta de que o receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspiraram a pedir considerando mais nada. No dia seguinte ao pedido, sua filha sofreu um acidente de carro e no dia 15 daquele mês, ela recebeu a quantia exata que havia pedido. Teve, no entanto, que pagá-la à companhia de seguros pelo acidente da filha. Ela trabalhou a lei contra ela mesma. Pedir sob a graça e de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual, a lei de Deus, que se manifesta sempre no plano espiritual. Lá, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem males para ninguém, sem lutas nem esforços, em absoluta suavidade, tudo com grande amor. E essa é a verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livres. Obrigado, Pai, que me ouviste. É a maior expressão de fé que podemos ter. Jesus a ensinou e empregou em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho no seu próprio sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como está compreendendo agora, tudo o que Jesus ensinou foi metafísico. Tudo o que deseja, tudo aquilo de que necessitar, você pode manifestar. O Pai já previu tudo, já deu tudo, mas é essencial seguir pedindo à medida que sinta a necessidade. Só precisa lembrar que não pode pedir o mal para o outro, porque ele te será devolvido. E tudo o que peça para ti, deve pedi-lo também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, peça algo grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não diga, Deus Pai, me dê apenas uma pequena casa. Só te peço um casebre, mesmo que seja muito pequeno. Quando na realidade deseja uma casa grande, porque sua família é numerosa. Não receberá senão aquilo que pede. Assim, pede: Pai, dê a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora, faz a tua lista. Para ir fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que deseja ou de que necessita. Enumere os objetos ou coisas. Ao lado desta lista, faça outra, enumerando aquilo que deseja ver desaparecer, seja em você mesmo ou externamente. No mesmo papel,
escreva a fórmula que já foi dada anteriormente. Agora, leia as listas todas as noites. Não sinta a menor dúvida. Dá de novo graças todas as vezes que lembrar daquilo que escreveu. À medida que veja seus pedidos se realizando, risque-os das suas folhas. No final, quando vir tudo realizado, não seja mal agradecido, pensando: de repente foi sorte, ou era para ter acontecido assim mesmo. Porque isso é mentira. Se você recebeu, é porque pediu corretamente. O exterior organizou-se para te entregar. Como já está muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que for atacado pelo medo, repita a fórmula para que gradativamente seja apagado o seu reflexo gravado no subconsciente. Eu não tenho medo, não quero o medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada o que temer. Eu tenho fé, quero sentir fé. Um grande mestre dizia: a única coisa que se deve temer é o medo. Repetir esta fórmula, mesmo que esteja tremendo de temor, nesse momento, com mais razão, somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conheça o princípio psicológico que diz que, quando se apaga um hábito, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária, pois se assim não fizer, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que sempre permanecem suspensas na atmosfera pensada pelos outros. Pouco a pouco, verá seus medos desaparecerem, se mantiver a vontade e perseverança, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se apresentarem. Gradativamente, notará que passam a acontecer unicamente as coisas desejadas. Pelos seus frutos os conhecereis, assim disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai nossa atenção na extraordinária história da criação, que encontramos nos primeiros capítulos da Gênese bíblica. Sugiro que encontre algum tempo para ler este maravilhoso relato. Durante a leitura, perceberá que o homem, quero dizer, você e eu, não foi criado para ser a peça de um jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poderes fora do seu controle. Em vez disso, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que, longe de ser o mais insignificante do universo, é pela mesma natureza dos poderes com o qual foi brindado por seu Criador a suprema autoridade, designado por Deus para reger a terra e toda a coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é o instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressam em plenitude. Deus situou o homem num universo que responde e obedece, incluindo o seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio irrevogável que Deus lhe deu, e ainda que a natureza básica do universo seja boa,
na avaliação feita pelo Criador, pode aparecer perante o homem somente como ele decretou que apareça. Vemos que enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve o seu poder de pensar e fazer decretos ao tom do Espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu num universo de bem, num jardim de Éden. Mas quando o homem caiu, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e elegeu basear-se no pensamento e usar os seus poderes, tanto no bem quanto no mal, o que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos misturados com o pão de cada dia. Desde a queda, o homem passou a declarar seu mundo como bom ou mau, e as experiências tornaram-se de acordo com os seus decretos. Isto demonstra, evidentemente, como responde o universo e quão completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem. Capítulo 6. Amor. Falta apenas este capítulo para conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é: tudo é mente. Jesus Cristo disse: sois deuses. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 34. Assim como a criação toda foi um pensamento manifestado, também o homem, que é um Deus em potência, cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isto agora você já sabe. Também sabe a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, daquilo que foi criado, a força, tanto de fé quanto de medo, que determinam o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criou, negando e afirmando. O poder da palavra, que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que dá com os seus pensamentos. E, finalmente, a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o mais perfeito, conhecendo a verdade. Em acatamento da ordem do Mestre Jesus, sabe que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse: não resistirás ao mal. São Mateus 5:39. Ou seja, temos de dominar o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante, não poderá jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terá que se olhar de frente e perguntar: qual foi o meu estado mental nesta circunstância? Fui positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis. Terá sinceramente que contestar a verdade? Está feliz com o que vê ou infeliz? Você é quem fará a avaliação real. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como pode ver, todos estes aspectos são estados invisíveis, portanto mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Eles existem, atuam, são reais,
são coisas e ninguém pode negar. Ao amor, diz-se ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges ou aos namorados. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos diferentes graus de uma mesma coisa: sensações. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entendemos por amor a sensação, apesar de esta não ser senão a orla exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto possível do amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala, que vai do ódio até o sentimento que aqui chamamos amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade, ou seja, tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse: paz aos homens de boa vontade. Isto implica que aquele que ultrapassa aquele ponto não encontra a paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais, nem de menos em tudo. Todos os excessos, mesmo o de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração ou sacrifício, desequilibram os pratos da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando o Gênesis diz: de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isso. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou, declarou toda a obra boa e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parênteses para recomendar que leia e medite no capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem o seu tempo. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem se casarem, nem atuarem independentemente delas, quando já são homens e mulheres adultos, são egoístas, e o que sentem é desejo de poder, como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas de seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa senão excesso de um sentimento. Ultrapassa a medida e, por isso, vai muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que outro descubra a sua falta de inteligência, mas podem comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para torná-lo suportável ou agradável. A inteligência é fria. A emoção é quente. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. E isto é o que produz os grandes artistas.
mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que o rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo, meditar durante algum tempo todos os dias sobre a inteligência, começando por se perguntar: o que é a inteligência? Continuando, pensando que no universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais, e terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir este tratamento, você notará uma mudança na elasticidade e na penetração mental, e após uma única semana de exercício, verá a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, notará uma mudança total nos outros em relação a você mesmo. Isto se deve ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um, afeta todos. Tudo o que você conseguir atingir ajudará a toda a humanidade. Agora, vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isso amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atua como uma frequência venenosa, emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista esse foco infeccioso, frustrando nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões cansam de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos. E tudo em vão, enquanto não nos ensinam a fórmula prática de impormos o perdão aos que nos ofendem. Ouve-se muito dizer: eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira! Enquanto alguém se lembrar do dano, não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isto nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo este esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis, é estar com Deus, em Deus, é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia: um homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para bem amar. Cada vez que sinta algo desagradável sobre outra pessoa, que encontre resistência sobre algo que tenham-lhe feito, ou que reconheça um pequeno rancor ou desejo de vingança, deliberadamente, lembre-se, mas lembra com todo o bem que conhece daquela pessoa.
trata de reviver os momentos agradáveis que aproveitou na sua companhia em tempos passados, anteriores ao momento que te irou. Insiste em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensava nessa pessoa. Se conseguir rir de alguma piada que ela tenha dito ou algo cômico de que riram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repita-o tantas vezes quanto seja necessário, para apagar o rancor ou ressentimento. Convém fazê-lo até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus. Não resistirás ao mal. Isto é voltar ao outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se o fizer com sinceridade, vai notar algo muito estranho, que é primeiro se sentir livre e depois que vários pequenos inconvenientes que surgiam e que não sabia de onde vinham, passaram a desaparecer como por encanto, e a sua vida passará a correr sobre rodas. Além disso, se sentirá amado por todas as pessoas, mesmo por aquelas que antes não gostavam muito de você. Decretos e afirmações ou a técnica dos tratamentos metafísicos. O que se segue destina-se a ensinar a formular as suas orações, que em metafísica chamamos de tratamentos. Como passamos o dia inteiro pensando e fazendo decretos, todos os dias oramos, de forma negativa ou positiva, criando, portanto, as nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter o ânimo que expressa a oração. Se depois de fazer afirmações positivas, se deixar voltar ao padrão negativo, você acaba por destruir o efeito da oração. Cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas palavras. Não se deixe arrastar por aquilo que os outros expressam. Lembra que eles ignoram o que você está aprendendo. O que pensa e pede para você, pensa também aos demais. Todos somos um em espírito, e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e refresco, que só duram uns instantes, enquanto que a verdade fica com a pessoa para sempre. Cedo ou tarde, o seu dom espiritual chegará à mente consciente e terá feito o trabalho de salvação em um irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve a você o bem que faz, assim como devolve o mal. Afirma-se que um e Deus são maioria. Portanto, uma só pessoa que eleve a sua consciência ao plano espiritual e reconheça a verdade na forma expressa mais elevada, é capaz de salvar da ruína uma organização, salvar uma comunidade da crise, uma cidade ou uma nação, porque atua no plano espiritual, que é a verdade, e esta domina todos os planos inferiores. Conhecei a verdade, e ela vos fará livre. Quando estiver diante de uma doença, própria ou de outro, afirme com coragem: não aceito esta aparência, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou vida, em ti e em mim, e em todo o mundo. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Repita esta afirmação cada vez que tiver alguma notícia desse gênero. Em caso de medo, seja pela razão que for, declare: não aceito o medo. Deus é amor. Eu sou seu filho. Eu sou o amor. Feito de amor,
por amor. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Já nos casos de tristeza, também própria ou de outros, diga: não aceito isto. Eu sou a alegria. Eu sou, e comece a enumerar tudo o que você tem de bom. No final, obrigado, Pai. Diante de qualquer manifestação de escassez, decrete: não aceito esta aparência. O meu mundo contém tudo. Eu sou a abundância de tudo. Obrigado, Pai, porque hoje tenho tudo de que preciso. Quando for confrontado com aquilo que contraria a paz mundial ou a sua própria paz, determine: não aceito esta aparência de conflito. Eu sou a paz, a harmonia, a ordem. Todos somos um só. Perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Eu os perdoo e me perdoo. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Sei que sempre me ouve. Metafísica dos 10 Mandamentos. Entre as chamadas leis de Deus, que poderá estudar oportunamente, caso queira, há uma que se chama a Lei da Correspondência. Não tem nada a ver com cartas nem com correio. Correspondência significa, neste caso, o que corresponde a outra coisa, ou seja, igual a alguma coisa, e também o que é o mesmo. Compreendeu? Esta lei ordena que as condições de cada plano ou cada estado de consciência se encontra repetida em todos os planos, em todas as partes. Por exemplo, estamos sempre desejando saber como são as características do além. Esse além se refere sempre ao plano superior da Terra ou ao plano inferior da Terra. O lema desta lei é: como é em cima, é embaixo, e como é embaixo, é em cima. Em outras palavras, assim como na Terra temos governos, escolas, professores, problemas e formas de solucioná-los, mãos, pés, ouvidos, olhos, sons, tempo e espaço, flores e frutas, enfim, em cada plano, em todos os planos, há o correspondente a isto tudo, apesar desses outros planos serem invisíveis para os nossos olhos terrenos. A única diferença consiste em que, à medida que se ascende de plano, as mesmas condições se tornam menos densas, mais amplas, mais puras, mais bonitas, mais interessantes. Ainda assim, mais complicadas, porque em cada plano superior há mais uma dimensão do que no anterior. Isso não significa que nos será difícil viver num novo plano depois de abandonarmos este. Não, pela simples razão que não é mais difícil para uma criança andar sozinha depois de aprender a andar. O 5º mandamento na Terra nos diz: não matarás. Ensina que não devemos matar, não devemos fazer isso. É mal. Mas por que é mal? Na verdade, ninguém explica. Simplesmente decretam que não devemos matar. Vamos a um plano superior. Aí existe a mesma lei, só que ela diz: não matarás por mais que o tente. Não somente não conseguirá, como também não há armas para matar. Tudo é devolvido ao lugar de onde saiu. Aquilo que lançamos fere-nos ou corta a nós próprios. Isto, é claro, não nos interessa. Assim, você não voltará a tentar, aprenderá a não matar. Agora, vamos estudar o 6º mandamento. Não roubarás. Ele segue o mesmo princípio. Na Terra, nos ensinam que não se deve roubar. É mal,
Igualmente, não se esclarece o suficiente. E no plano superior, o mandamento diz: não poderá roubar o que não te pertence. Ainda que tente, não conseguirá. Poderá procurar um objeto igual, mas nunca aquele. Ele não ficará contigo e regressará ao seu legítimo dono. Na terra, estes mandamentos pareciam proibições. No próximo plano, revelam-se como condições. Leis, princípios, não podem ser quebrados. Que felicidade! Ninguém poderá matar ou roubar você. Do mesmo modo, você não consegue matar nada nem ninguém. Não pode se apropriar de algo alheio, nem ninguém pode se apropriar daquilo que é teu. Perceba a felicidade dessa verdade. Enquanto na terra você já não era capaz de matar nem roubar, está preparado para aprender as condições do outro plano, que é chamada consciência. Quer dizer que, quando se aprende a primeira lição, passa-se a segunda. Não é assim? Bem, mas a grande felicidade é que quando você aprende a segunda, não é necessário morrer e passar ao plano superior. Você está vivo e caminhando sobre esta terra. Aplique a segunda lição e se espante ao ver que essas leis funcionam da mesma forma aqui na terra como no céu. Quando sabe que a verdade é que ninguém pode matar ou roubar você, ninguém te matará nem te roubará, ninguém pode levar seu carro da sua porta, mesmo que o deixe ligado, ninguém pode arrancar a sua carteira do bolso, nem entrar na sua casa durante a noite, nem cobrá-lo além do que é devido e justo. Nada, absolutamente nada que não seja honesto pode acontecer a você. O que é seu e de mais ninguém. Vamos explicar por que em breves palavras. Por que é que não se pode matar? Porque a vida é precisamente isso. Vida não é morte. A vida não morre. Seria um contrassenso. A vida é eternamente vida e jamais pode ser morte. Então você dirá: como assim? Nunca morrerei porque estou vivo? Exatamente. Você está na eternidade. Ninguém pode tirar sua vida. A sua vida é Deus. Quem pode tirar sua vida? A vida de Deus? Por isso, também não pode matar ninguém, pois ele continuará vivendo, mais vivo do que nunca, no plano seguinte, assim como você. Agora compreende que tudo aquilo que fizer na terra te será devolvido. Por quê? Pela lei da correspondência. Tudo de um plano possui a sua correspondência nos outros, em todos os outros. Esta lei diz: não faça aos outros o que não queres que os outros te façam a ti. Já sabe a razão disso. Se ainda não aprendeu a obedecer esta lei, começa a observar como te é devolvido tudo o que faz aos outros, de mal e de bom. Agora, por que é que não se pode roubar? O que é que faz funcionar esta lei? Primeiro, saiba que chegou a um impasse, se ainda não resolveu aceitar a lei da reencarnação. Ah, caramba, você dirá. É disso que se trata? Um dos nossos lemas metafísicos é: o que não consegue aceitar, deixa, mas continua a ler. Se não gosta da ideia, não reencarne, mas também não evoluirá. Ficará estagnado, pela mesma razão daquele que não quer aceitar que o sol vai aparecer de manhã. Terá de se enclausurar todas as manhãs e ficar ali, fechado, durante todas as horas do dia, ao longo de todos os dias. A lei da evolução
é uma experiência e superação eterna. Como já mencionamos anteriormente, a criança que aprende a andar, aprende também a não ter medo, já que só aprenderá soltando-se. Tudo muda de uma coisa a outra. Como o bebê se torna criança, a criança se torna jovem, o jovem se torna adulto. A seguir, se transforma em velho e depois deixa aqui a velha casca. Vai buscar uma nova mais além. Quando um ser morre, encontra-se no meio de uma série de circunstâncias novas no além, mas não perdeu nada do que tem valor, como o ouvido, os olhos, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade de se deslocar, de se comunicar com os outros, a sua identidade, o seu eu. Pelo contrário, como existe ali mais uma dimensão, pode-se ver mais, ouvir mais, sentir mais, compreender mais, abranger mais. Em outras palavras, nada do que foi adquirido se perde, somente se adapta às novas condições do plano. Isto faz com que em cada plano sejam adquiridas novas e maiores habilidades e conhecimentos. Em cada vida encarnada, se ganham novas experiências e se aprende a usar novos objetos e instrumentos, que apesar de materiais aqui na Terra, têm a sua correspondência noutros planos invisíveis. Afinal, que tipo de vantagem teria o fato de alguém ser um músico pleno num mundo e não poder exteriorizar esta habilidade no plano seguinte? Então, chegamos à grande explicação. Aquilo que se adquire, os instrumentos que se aprende a usar, tais como os simples talheres, uma cama, um fósforo, que em cada plano tem a sua correspondência, não esqueça, por já serem seus, por direito de consciência, como dizemos em metafísica, aparecem automaticamente na sua vida, ou vidas, uma após a outra, porque não irá nascer numa família que não tenha os meios de proporcionar o que lhe pertence por direito de consciência. Está claro? Muitas vezes acontece de uma criança vir ao mundo numa família carente do que ela possui por direito, e ocorre que rapidamente esta família adquire aquilo como uma grande casualidade. Essa é a razão por que não podem roubar o que é seu. Nem você pode se apoderar daquilo que não foi dado a você ou superado em outra vida. A grande felicidade é que, ao conhecer essa lei e as suas condições, ela estará funcionando neste plano terreno e em todos os outros. Portanto, fique tranquilo, ninguém pode lhe ocasionar perdas, nem tirar nada, sequer seu marido ou esposa, se não o fez a outro. De que tem medo? Se já aprendeu nesta vida, já tem como direito de consciência. Desse modo, a forma de viver feliz é aprender a metafísica dos 10 mandamentos. Com este pequeno presente que te brindamos, terá posto o pé no primeiro degrau da felicidade. Não cansarei de recomendar que estude este trabalho constantemente. Não o guarde engavetado. Leva-o contigo sempre que possa ler. Releia se puder todos os dias. Trata de praticar, relembrar as suas instruções e, quando considerar que é o momento de adquirir mais informações, busque por outros trabalhos nossos. Receba todo o nosso amor. Que a luz da sua amada presença, Eu Sou, te envolva, te proteja, te ilumine, te guie e te acompanhe.